Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Hoje eu acho que não teria vídeo aqui no canal, eu acho que eu ia fazer o vídeo amanhã de manhã, antes de Cruzeiro e Corinthians, né? Mas me veio a notícia aí, não sei se vocês viram, né? O professor Adenor Leonardo Bach, né? O Tite, postou no Instagram dele que ele tá de volta, né? Recuperado lá do bagulho que ele teve de crise de ansiedade, né? Quando ele assumiu o Corinthians lá e ele ficou fora. E aí ele disse agora lá, né, de forma oficial, que tá de volta como opção de mercado para os times, né, para tentar contactar eles, né. E aí, rapaziada, o que acontece, né? Eu não tenho informação nenhuma, tá? Furo de notícia, não é isso. Mas existem exercícios de mercado, né, rapaziada? Muito se fala, né? Eu acho que também, até pelos vídeos que eu faço aqui também, pelo que eu vejo o pessoal comentando também, se o Corinthians não vencer a Copa do Brasil 2025, eu acho que o Dorival cai, acho que o Abel Soldado cai, e aí em 2026 o Corinthians começa tudo de novo, mais uma vez, né? Eu vejo até pessoas que criticam muito o Dorival, que defendem a ideia do mesmo Corinthians ganhar na Copa do Brasil, fazer tipo o Flamengo 2022, né? De mandar o Dorival Júnior embora. Isso aqui eu discordo, tá? Eu acho que se o Corinthians vencer a Copa do Brasil, até se não fosse vencer, tá, pessoal? Eu defendo sempre manutenção de trabalho, a não sei que seja muito ruim, né? Em questão de evolução e tudo mais, né, mano? Mas, como eu sei que ele vai ser demitido caso o Dorival Júnior perca a Copa do Brasil, vocês aceitariam o Tite no Corinthians? Porque me parece uma movimentação natural, vocês não acham? O Tite está em baixa depois de ter sido demitido do Flamengo lá em 2024, foi 24, né? Depois dizem, né, que ele ia assumir o Corinthians o ano passado depois da queda do Ramon Dias, mas enfim, deu uma crise de pânico dele lá, até o Titinho lá, o filho dele, postou uma foto falando que ele estava de malas prontas para ir para São Paulo, enfim, né? E aí, essa movimentação agora de final de ano me faz pensar. E outra coisa, né? Eu não sei se o Crespo fica no São Paulo, né? Eu super consigo ver uma situação onde o Dorival vai para o São Paulo e o Tite assume o Corinthians. Sabe? Até porque a comissão técnica do Tite, né, que treinou o Santos, lembra? Que era a comissão técnica do Tite sem o Tite, né? Quem estava treinando lá o Santos era o Kleber Xavier. Talvez eles possam voltar a trabalhar juntos, né? Kleber Xavier, Titinho, né? Filho do Tite, e o Tite, né? Voltando 10 anos depois ao Coringão. A questão muita gente guardou ressentimento, né? Depois da Copa do Mundo, que o Tite falou que não assumiria mais nenhum clube durante aquele ano, né? O que não iria começar os trabalhos, né? Enfim, em metade de temporada, e ele assumiu a equipe do Flamengo ali no final de 23, na verdade, né? Ele assumiu no final de 23. Também tinha dito não pro Corinthians naquela altura, né? Depois da demissão do Vanderlei Luxemburgo, veio o Mano Menezes, né? Aí depois ele assumiu o Flamengo, né? Muita gente guardou ressentimento. Eu confesso que eu fiquei triste, tá, pessoal? Mas por ser o Tite, de novo, trabalhando com a ideia de caso o Corinthians não seja campeão da Copa do Brasil, tá? Eu espero que seja e que mantenha o Dorival Júnior. Mas caso não seja, que não é uma certeza, né? Eu traria de novo o Tite sim, tá? Principalmente com o Tite e a comissão completa dele, né? Eu sempre achei que ele fosse voltar de fato ao Corinthians. Ele nunca foi demitido do Corinthians, né? Ele saiu para servir a seleção brasileira lá em 2016 e seria bem marcante, né? 10 anos depois, o Tite volta pro time que consagrou a carreira dele, né, pessoal? Onde ele foi campeão de Campeonato Brasileiro 2 vezes, onde ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Recopa e principalmente ganhou a Copa Libertadores e ganhou o Mundial Interclubes no Japão, né, contra o Chelsea, né? Mas eu quero saber de vocês. A movimentação de mercado não tá nem tão difícil de se imaginar, né? Vocês acham muita loucura isso acontecer? Eu acho bem factível, tá, o que eu acabei de dizer. A questão vocês apoiam essa decisão? E outra, com o Tite no mercado, vocês mandariam o Dorival Júnior independente da situação dele no Corinthians para trazer o Tite? Quero saber de vocês aí, a opinião de vocês quanto ao possível retorno, né, do Tite ao Corinthians, mas o já sabido retorno do Tite aos trabalhos no futebol, certo? Dito isso, pessoal, comentem aí, deixem like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!